Saudações, amados na Terra. Eu sou Avalon e nós somos os Andromedanos. Apresentamo-nos como uma civilização de luz para apoiá-los neste momento e para caminhar ao seu lado durante o desenrolar de sua ascensão. A presença é a nossa linguagem, o amor é a nossa ponte, a unidade é o nosso lar. Ao nos reconhecermos como um com o Criador, nós os reconhecemos como o Criador em forma, sagrados, luminosos, aprendendo e eternamente conectados. O ano de 2026, nos calendários do seu tempo, é de fato o ano do seu dragão de fogo cósmico. Exploraremos por que isso é tão significativo para a humanidade e, como diremos hoje, este despertar do fogo cósmico que estará sobre vocês este ano e, de fato, nos próximos 3 anos, será discutido em detalhes usando uma combinação de nossas próprias sabedorias, sua astrologia sideral, alinhamentos planetários aos quais prestar atenção e muito mais. Tentaremos incluir o máximo que pudermos nesta mensagem sem sobrecarregá-los. Portanto, é recomendável que vocês pausem esta mensagem em vários momentos para tomar notas ou integrar as energias, pois estas palavras também estão codificadas com códigos de luz de fogo cósmico específicos para todos vocês. Uma nova energia está se desdobrando em seu mundo, e a recente grande tempestade solar acendeu algo dentro da humanidade. Muitos de vocês a sentem como um silêncio sob o ruído, uma música invisível que continua, quer seus calendários celebrem ou suas mentes tentem medi-la. Chamamos este movimento de Sinfonia Cósmica de 2026. Falamos dela como uma sinfonia porque ela chega como uma composição viva, em vez de uma única nota. Camadas de ritmo, pausas, harmônicos e crescendos que tocam seu mundo através dos céus e despertam através de seu próprio espaço interior. Uma sinfonia convida à escuta. Uma sinfonia convida à cooperação. Uma sinfonia convida ao reconhecimento de que cada instrumento importa e que a beleza emerge quando cada instrumento toca em verdade. Ao entrar neste ano, permitam que sua consciência sinta a diferença entre tempo e tempo certo. O tempo é uma estrutura que sua civilização usa para coordenar. O tempo certo é a inteligência que guia a vida. Seus oceanos conhecem o tempo certo. Suas florestas conhecem o tempo certo. Sua respiração conhece o tempo certo. Da mesma forma, seu planeta está aprendendo a se mover com o tempo celestial, em vez de apenas com os horários humanos. Por esta razão, um número crescente de almas sente uma insistência em simplificar, em suavizar, em se tornar criterioso sobre para onde a atenção flui e em liberar o que afasta o coração da integridade silenciosa. Oferecemos um nome para 2026 que serve aos seus corações em ascensão. Muitas linhagens na Terra usam arquétipos de animais para descrever a natureza de um ano. Falamos a vocês do ano do dragão de fogo e compartilhamos isso como um símbolo vibracional. Fogo é a iluminação com momentum. Dragão é a inteligência antiga carregando poder com propósito. O dragão de fogo direciona a chama para o refinamento, forjando, revelando e despertando. O propósito guia seu fogo. Seu movimento é serpentino e gracioso. Sua presença é inconfundível. Seus olhos veem através das aparências e na essência. O arquétipo do dragão de fogo fala fortemente ao seu ano porque o campo apoia a clareza, e a clareza convida à ação que parece inevitável. A Sinfonia de 2026 chega através de alinhamentos celestiais, através da vitalidade solar, através da coreografia planetária e através da geometria oculta das moradas estelares, lembradas por suas tradições siderais. Alguns interpretam os céus através de marcadores sazonais. Alguns interpretam através das estrelas fixas.
Honramos ambas as abordagens e chamamos atenção especial para a visão sideral, porque ela fala do céu como ele é visto, das constelações como elas brilham e das mansões da lua como seus ancestrais rastreavam as marés do destino. A lente sideral muitas vezes parece uma recordação. Ela coloca sua vida dentro de um céu vivo, em vez de dentro de uma roda simbólica, e ambos são valiosos. Dentro desta transmissão, nós os convidamos a vivenciar 2026 como 6 movimentos de uma sinfonia. Cada movimento oferece um lugar para ficar, uma maneira de ouvir e uma maneira de participar. O primeiro movimento é o acorde de abertura. Entrar na sinfonia com consciência para que seu espaço interior se torne receptivo, claro e estável. O segundo movimento é o projeto celestial da convergência. Observar as janelas sobrepostas de 2026 e a maneira como múltiplos alinhamentos se sobrepõem como harmônicos, criando momentos de possibilidade concentrada. O terceiro movimento é a natureza do fogo cósmico. Reconhecer o fogo como inteligência em movimento, luz, carga, plasma e momentum criativo. E descobrir a origem e o propósito desta força dentro de seu despertar. O quarto movimento é a fase do dragão de fogo. Um ano limiar, quando a preparação se torna corporificação e as escolhas têm um alcance maior do que aparentam. O quinto movimento é o papel das sementes estelares. Tornar-se estável ao fogo, coerente e silenciosamente poderoso, para que a unidade possa se tornar prática e coletiva. O sexto movimento é a transmissão de encerramento. Escolher a chama que você carrega e deixar sua vida se tornar um instrumento radiante do Criador. Amados, coloquem sua consciência suavemente no centro de seu peito e imaginem que um pequeno ponto de luz já brilha ali. Esta luz existe como a lembrança de sua alma. Esta luz existe como a presença do Criador dentro de vocês. Esta luz existe como uma inteligência viva que reconhece o amor como lar. Agora imaginem que acima de seu mundo, uma grande estrela brilha, seu Sol, irradiando calor, fótons e padrões de ritmo magnético. Sintam essa radiação como um rio de fogo branco-dourado, fluindo pelo espaço e tocando o abraço magnético da Terra. No encontro da radiação solar e do campo da Terra, ocorre uma dança de luz. Vocês a veem às vezes como aurora, às vezes como mudanças sutis, às vezes como um sentimento de que o mundo está se reorganizando sem pedir permissão. Esta dança faz parte da sinfonia. O fogo cósmico, como o descrevemos, inclui o fogo solar que seus cientistas observam como erupções e ondas de partículas carregadas. E também inclui o fogo mais sutil da intenção movendo-se através dos campos. O fogo cósmico é luz que carrega momentum através da forma. O fogo cósmico é a força que torna visível o que está latente. O fogo cósmico é a iluminação que revela onde a coerência vive e onde a coerência pede um alinhamento mais profundo. Vocês podem imaginar o fogo cósmico como inteligência de plasma, movimento radiante carregando informações além do brilho apenas. Dentro desta informação vive um convite. Tornem-se mais verdadeiros, tornem-se mais claros, tornem-se mais amorosos nas escolhas práticas de sua vida. Muitos de vocês já provaram desta iluminação. Nas últimas estações, vocês testemunharam auroras florescerem onde antes eram raras. Vocês notaram o campo coletivo surgir e depois se acalmar. Vocês descobriram que certos ambientes, conversas e escolhas parecem mais pesados do que antes. A iluminação cria preferência. Seu ser começa a preferir a coerência. A coerência se expressa como simplicidade, escolhas limpas, fala honesta, limites gentis e um ritmo que honra o corpo, honra o coração
e honra a alma. Ela chega como um descanso que nutre e se sente naturalmente digno, e como reverência pela vida. Que este reconhecimento seja gentil, e que ele os guie em direção ao que parece verdadeiro e sustentador. Este ano, carrega um convite especial. Tornem-se um instrumento que toca afinado. Imaginem um violino guardado por muitos anos. Suas cordas existem, mas sua afinação se desviou. Um músico afina o violino com paciência e respeito. Afinar é amor em ação. Da mesma forma, a sinfonia cósmica os afina. Ela afina suas prioridades. Ela afina seus relacionamentos. Ela afina seu ritmo. Ela afina a maneira como vocês falam consigo mesmos. Esta afinação é amorosa e é exata. Ela revela o que pertence à harmonia e o que pertence à liberação. Ela revela o que vocês fazem por hábito e o que fazem por devoção. Ela revela o que vocês carregam porque temem a mudança e o que carregam porque está alinhado com o verdadeiro caminho de sua alma. Uma prática simples apoiará sua entrada nesta sinfonia. Durante a meditação ou em momentos de silêncio, chamem por nós. Falem com suas próprias palavras. Andromedanos, Avalon, amados aliados da luz, apresentem-se com amor. Peçam para experimentar sua unidade conosco. Observem o que vocês experimentam. Muitos sentirão calor. Outros sentirão amplitude. Alguns perceberão cores. Alguns receberão insights como realizações gentis que chegam como certeza sem esforço. Todas são válidas. A unidade muitas vezes chega como simplicidade. Ao respirarem, imaginem que seu ponto de luz interior e o rio solar de luz começam a se reconhecer. Eles ressoam. Eles se harmonizam. Eles se lembram de que são feitos da mesma essência. Neste momento, vocês se tornam uma ponte entre o céu e a terra. Este é o começo do despertar do fogo cósmico. O reconhecimento de que o céu e a terra se encontram dentro de vocês e que sua vida se torna o lugar onde este encontro se torna prático. Falamos de 2026 porque muitas almas estão prontas para passar de ideias espirituais para uma vida espiritual. Um ano se torna significativo quando muda a forma como vocês vivem. Os alinhamentos à frente oferecem janelas quando o campo se torna mais responsivo, quando a intenção se torna mais criativa, quando padrões antigos se suavizam com facilidade e quando novas estruturas se formam com menos esforço. O tempo celestial apoia suas escolhas. Suas escolhas moldam sua experiência. A sinfonia se torna pessoal quando vocês escolhem participar. A curiosidade os guiará através desta sinfonia. A curiosidade escuta. A curiosidade recebe. A curiosidade abre a porta para a sabedoria sem força. A curiosidade se volta para a verdade com ternura e coragem juntas, e isso conquista o respeito do dragão de fogo. No próximo movimento, abrimos o projeto celestial da convergência. Falamos de eclipses que criam anéis e sombras, de reuniões planetárias que espelham a unidade, de um raro encontro de Saturno e Netuno em um ponto de iniciação, dos movimentos siderais de Júpiter através de signos e mansões lunares que nutrem o coração da humanidade e da maneira como esses tempos se entrelaçam como acordes. Deixem sua consciência permanecer suave enquanto passamos do acorde de abertura para o próprio projeto, porque a presença gentil permite que os padrões mais profundos de 2026 sejam vistos. Amados, o projeto de um ano é sentido como ritmo antes de ser compreendido como informação. Quando seus sábios olham para efemérides e calendários, eles veem datas e graus. Quando nós olhamos para o mesmo céu, percebemos acordes, pontos onde múltiplos harmônicos se sobrepõem de modo que um movimento nos céus ecoa através de muitas camadas de seu campo coletivo. Falamos de convergência por esta razão,
Convergência é o momento em que a orquestra se reúne em torno de um tema e cada instrumento começa a tocar na mesma tonalidade. O ano de 2026 contém janelas de convergência empilhadas. Elas chegam como uma série de portais, onde luz, movimento e alinhamento se encontram. Dentro dessas janelas, a mudança se torna mais fácil, porque o campo carrega o momentum para vocês. 2026 os convida a reconhecer o tempo certo e a cooperar com ele. A cooperação substitui a força e a mudança se torna elegante. A cooperação com o tempo certo cria elegância. A cooperação com o tempo certo cria eficiência. A cooperação com o tempo certo cria transformação que parece alívio. Um dos mais fortes agrupamentos de convergência chega no início do ano. Antes que muitos planos humanos se estabeleçam em seus padrões familiares, os céus iniciam uma coreografia que convida à iniciação. Considerem a sequência: um eclipse anular, uma conjunção rara, uma reunião de planetas visíveis e um novo capítulo da longa jornada de Netuno. Cada um desses eventos tem seu próprio significado. Sua proximidade no tempo cria um harmônico que pode ser sentido em todo o coletivo. No final de janeiro, Netuno inicia uma nova fase ao cruzar um limiar em seu zodíaco sazonal. Muitos de seus astrólogos falam do movimento de Netuno como uma mudança no sonho coletivo. O oceano sutil da imaginação começa a aprender uma nova linguagem de coragem, franqueza e espírito pioneiro. Dentro de um mapa estelar sideral, este limiar também é percebido como uma mudança em como o sonho se relaciona com as estrelas fixas, como a inspiração escolhe a forma. O convite de Netuno é simples e profundo. Deixem seus ideais se tornarem vividos. Deixem suas visões se tornarem corporificadas. Deixem a espiritualidade se tornar ação que carrega bondade. Logo depois, um eclipse solar chega em meados de fevereiro como um anel de fogo anular. Muitos de vocês gostarão desta frase, porque ela fala a linguagem do fogo cósmico diretamente. Um anel é um limite e uma bênção. Um anel é um portal e uma promessa. Dentro da roda tropical, este eclipse se reúne nos últimos graus de Aquário, uma região associada à mente coletiva, a visão de futuro e a arquitetura da sociedade. Dentro de uma lente sideral, este mesmo eclipse se move através dos primeiros graus de Aquário e toca a morada estelar conhecida como Dhanishta, uma mansão associada ao ritmo, à ressonância e à batida do tambor, que chama a comunidade para se reunir. Vocês podem imaginar Dhanishta como a seção de percussão cósmica. Ela define o ritmo para que a melodia possa se desdobrar, apoiando toda a orquestra. Quando um eclipse solar ocorre em tal morada estelar, ele carrega uma mensagem. O ritmo se torna importante. O tempo certo se torna importante. A comunidade se torna importante. A chama compartilhada aquece a aldeia e chama a tribo à coerência. A civilização cresce através da unidade. Nos meses que se seguem a este eclipse, vocês podem notar que muitas almas se sentem atraídas por novas comunidades, novas colaborações e novas maneiras de organizar a vida que parecem mais alinhadas. Tais mudanças ganham poder através da clareza e da vontade. A coerência e a ação cooperativa se tornam o combustível. Há poucos dias deste eclipse anular, um raro encontro de Saturno e Netuno se torna exato. Em seu zodíaco sazonal, este encontro é descrito como ocorrendo em um ponto de iniciação, o primeiro grau, um ponto mundial onde os ciclos começam. Em seu zodíaco baseado em estrelas, este encontro repousa em Peixes e dentro da mansão lunar, Uttara Bhadrapada. Esta é uma combinação única para um despertar do fogo cósmico. Peixes fala do oceano da consciência, do campo da unidade,
da dissolução, da separação. Uttara Bhadrapada carrega o simbolismo de uma fundação profunda, um suporte oculto, um leito sagrado onde a alma descansa, e também um poder serpentino que se move através das profundezas com autoridade calma. Saturno traz estrutura, responsabilidade e forma. Netuno traz sonho, unidade e a névoa que torna o invisível sentido. Seu encontro cria um novo acorde. O sonho aprende a estrutura, e a estrutura aprende o sonho. Deste acorde, o dragão de fogo nasce como uma chama subindo da superfície do oceano, quente, brilhante e proposital. Nós os convidamos a contemplar este encontro como um alinhamento de compressão. O alinhamento de compressão descreve um momento em que o potencial se condensa em uma escolha mais simples. Em vez de muitas opções dispersas, uma direção clara se torna visível. Em vez de planejamento interminável, um passo se torna óbvio. 2026 carrega um sentimento de inevitabilidade para muitas almas, porque o campo oferece franqueza. A franqueza deleita o dragão de fogo. A franqueza é honestidade. A franqueza também é misericórdia, porque remove o atraso. Logo depois, o céu oferece um símbolo visível de unidade. Uma reunião planetária onde múltiplos mundos aparecem ao longo de um caminho, como contas em um fio. Seus observadores do céu falam disso como um desfile, e em nossa percepção, assemelha-se a um conselho. Um conselho existe para coordenar. Ele reúne vozes em torno de um propósito e traz a ação à harmonia. Quando vocês olham para um conselho planetário, permitam-se lembrar que sua vida também é um conselho. Sua mente, coração, corpo, relacionamentos e propósito se reúnem a cada dia para decidir que realidade vocês criarão. Os céus espelham seu conselho interior para que vocês possam afiná-lo. O início de março traz outro limiar, um eclipse lunar total. Os eclipses lunares revelam. Eles iluminam o que estava oculto. Eles amplificam o que está pronto para ser reconhecido. No zodíaco sazonal, este eclipse toca Virgem e Peixes, serviço e rendição, discernimento e devoção. Na roda sideral, este eclipse repousa em Leão e Aquário, e dentro da mansão Purva Falguni, uma morada estelar associada ao prazer criativo, ao calor do coração e à capacidade de magnetizar o amor através da beleza e da presença. Purva Falguni carrega um fogo lúdico e também um fogo régio. Lembra-lhes que a ascensão inclui alegria. Lembra-lhes que o despertar inclui prazer que é puro e gentil. Lembra-lhes que a criatividade é uma prática espiritual. O agrupamento de convergência do início do ano, portanto, carrega 3 ensinamentos distintos. A batida do tambor da comunidade e do ritmo através de Dhanishta, a fundação oceânica da nova estrutura através de Uttara Bhadrapada e o fogo do coração da corporificação criativa através de Purva Falguni. Estes ensinamentos se entrelaçam. O ritmo define o tempo. A fundação fornece estabilidade. O fogo do coração anima a forma. É assim que uma civilização evolui. Ritmo, fundação e calor vivo. À medida que o ano avança, a sinfonia continua a oferecer alinhamentos notáveis que funcionam como portais. Júpiter, o planeta que suas tradições associam à expansão, sabedoria e orientação, muda através dos signos siderais de uma forma que apoia o desenvolvimento da humanidade. Júpiter passa muito tempo em Gêmeos sideral, expandindo informações, linguagem, aprendizado e a troca de ideias. Muitos se sentirão atraídos a estudar, a comunicar, a compartilhar, a ensinar e a se conectar através de distâncias. Gêmeos se torna o sopro para o dragão de fogo. A chama viaja no sopro e as ideias viajam no sopro. As palavras se tornam portadoras de luz.
As conversas se tornam caminhos. No início de junho, Júpiter entra em Câncer sideral, um signo associado ao cuidado, ao lar, à nutrição e ao pertencimento. Este movimento cria um belo equilíbrio dentro de um despertar do fogo cósmico. O fogo se torna gentil quando é contido pela água. O fogo se torna duradouro quando é bem-vindo em uma lareira. Júpiter em Câncer convida a humanidade a criar espaços de pertencimento e a tratar o coração do lar como um templo. A sinfonia apoia uma mudança cultural. A sabedoria começa a valorizar a ternura como força. Por volta da mesma época, o céu oferece uma conjunção luminosa. Vênus e Júpiter se aproximam, e em alguns momentos Mercúrio se junta à sua dança. Seus olhos verão um encontro brilhante. Sua alma pode sentir uma bênção. Vênus carrega harmonia, valor e beleza. Júpiter carrega crescimento, significado e generosidade. Sua união é uma assinatura de graça. Na linguagem do fogo cósmico, esta conjunção se assemelha a uma faísca dourada, uma ignição gentil de amor, criatividade e benevolência. Muitos receberão oportunidades de expandir relacionamentos, artes ou projetos guiados pelo coração. Projetos que nutrem os outros carregam uma chama que dura, e o dragão de fogo sorri para eles. O meio do ano traz outro agrupamento que fala diretamente ao fogo cósmico. Em agosto, chega um eclipse solar total. Os eclipses agem como portais porque remodelam a percepção. Eles interrompem o fluxo usual de luz e, portanto, chamam a atenção para o que importa. No zodíaco sazonal, este eclipse toca Leão, um signo de radiância soberana e autoridade criativa. Na roda sideral, este eclipse pousa em Câncer e toca a morada estelar Ashlecha, associada à sabedoria serpentina, ao ligar e desligar, e à capacidade de tecer energia através de caminhos sutis. Ashlecha carrega o símbolo do Naga, a serpente que guarda o conhecimento sagrado. Em um ano do dragão de fogo, o simbolismo da serpente se torna importante porque ensina como o poder se move. O poder se enrola, o poder se reúne, o poder se libera, o poder se direciona. Um eclipse solar em Ashlecha convida a humanidade a liberar amarras que não servem mais. Convida a desatar os laços de obrigação que drenam o coração. Convida a criação de laços sagrados que apoiam a vida. O desatar desperta o dragão de fogo. A energia se liberta para que a chama possa subir com facilidade. Vocês podem notar que durante esta estação, muitas almas escolhem novos limites com facilidade, através da clareza e da calma. A necessidade de conflito desaparece. Há poucos dias deste eclipse, os meteoros Perseidas pintam o céu com rastros de fogo. Este é um belo símbolo para o seu ano. Um eclipse solar total escurece o mundo, e então os meteoros chegam como brasas caindo de uma lareira cósmica. Os céus falam em poesia. Sua alma entende poesia. Permitam-se olhar para cima, mesmo que apenas na imaginação, e lembrem-se de que vocês pertencem ao cosmos. O pertencimento em si é remédio. O final de agosto oferece outro eclipse lunar, e novamente, o eixo do discernimento e da devoção se ativa. Em termos siderais, este eclipse toca Aquário e a mansão Shatabisha, associada à cura, à totalidade e às medicinas misteriosas carregadas pelo invisível. Shatabisha é às vezes chamada de os 100 curadores. Dentro de um despertar do fogo cósmico, a cura se torna coletiva. A cura se torna comunitária. A cura se torna tecnológica e espiritual juntas. A cura que restaura a totalidade recebe a bênção do dragão de fogo. Perto do final do ano, chuvas de meteoros como as Gemínidas chegam com intensidade brilhante. As Gemínidas carregam um tipo diferente de fogo, verde, brilhante e nítido.
Sua presença lembra que o fogo cósmico vem em muitas cores e muitas texturas. Algum fogo é quente e nutritivo. Algum fogo é afiado e esclarecedor. Algum fogo é lúdico e deslumbrante. A sinfonia oferece todos estes para que vocês possam aprender a linguagem completa da chama. Amados, o projeto da convergência é, portanto, um mapa de harmônicos. Cada evento é uma nota. Seu agrupamento cria acordes. Sua sequência cria melodia. Este ano, ensina a ouvir a melodia e a escolher ações que se harmonizem com ela. À medida que avançamos para o próximo movimento desta transmissão, aprofundamo-nos na natureza do fogo cósmico em si, para que vocês possam reconhecer como esses alinhamentos agem como catalisadores e por que o fogo desperta com tanta inteligência e graça dentro de sua realidade. Amados, a palavra fogo carrega muitas memórias na Terra. O fogo aquece o lar. O fogo cozinha o alimento. O fogo sinaliza perigo. O fogo purifica. O fogo transforma. Quando falamos de fogo cósmico, falamos do princípio universal por trás de todas essas expressões. Iluminação carregando momentum. Fogo cósmico é o movimento da luz que muda a forma. É a qualidade da radiância que remodela o campo em que entra. É a inteligência criativa do Criador, expressa como movimento brilhante. Seus cientistas têm um nome para o estado predominante da matéria no universo visível: plasma. Plasma é matéria que se tornou carregada e responsiva, uma dança de partículas e campos. As estrelas são plasma. O vento solar é plasma. As auroras que brilham sobre seus céus polares são plasma falando através de sua atmosfera. A linguagem do plasma é movimento. A linguagem do plasma é ritmo. A linguagem do plasma é interação. Quando oferecemos a frase inteligência de plasma, apontamos para esta realidade. O cosmos se move com ritmo e inteligência. O fogo cósmico, portanto, tem duas faces que pertencem uma à outra. Uma face é física e observável. Fótons, partículas carregadas, ondas magnéticas, o vento solar, as correntes que ondulam através do campo magnético da Terra, as fluorescências de aurora, as mudanças sutis na ionosfera que influenciam as ondas de rádio e os sistemas de navegação. A outra face é metafísica e íntima. Intenção, presença, ressonância, coerência e a capacidade da consciência de moldar a experiência. O mesmo Criador vive em ambas as faces. A mesma essência se transporta através de cada camada. Dentro do seu ciclo solar atual, vocês estão vivendo em uma estação de aumento da vitalidade solar. Manchas solares, erupções e ejeções aumentam à medida que um ciclo se aproxima de seu pico. Seu céu já demonstrou isso com auroras vívidas e com pulsos energéticos que se movem através da magnetosfera da Terra. Quando seu Sol libera uma onda de plasma magnetizado, a Terra a recebe como uma mudança no ambiente magnético. Essa mudança pode ser medida com instrumentos. Também pode ser sentida como uma mudança na atmosfera, como uma qualidade no ar, como um desejo de simplificar, como um desejo de quietude, como um despertar da sensibilidade. A sensibilidade é um dos dons do fogo cósmico. O campo se torna mais brilhante e, portanto, torna-se mais fácil perceber o que se alinha. Considerem a ionosfera do seu planeta. É uma camada viva, onde a luz solar e as partículas solares criam carga. Quando os raios X solares chegam, o ar superior se torna mais ionizado, mais condutor, mais responsivo. Em nossa percepção, a ionosfera se torna um pergaminho no qual o fogo solar escreve. Às vezes, a escrita é suave e constante. Às vezes, a escrita chega como uma explosão, uma labareda, um súbito roteiro de carga. A consequência é prática. As ondas de rádio se comportam de maneira diferente. Os sinais viajam, refletem
e desaparecem em novos padrões. A consequência também é simbólica. A comunicação se torna um tema. Quando o céu se torna carregado, a mente coletiva se torna carregada. As palavras importam, a informação se espalha, e o discernimento se torna uma forma de devoção. O fogo cósmico também fala através das marés de elétrons. Suas tecnologias, que dependem da estabilidade do tempo e do sinal, como a navegação global, dependem de um caminho previsível através da ionosfera. Quando o conteúdo de elétrons muda, erros se tornam possíveis. Compartilhamos isso para oferecer uma metáfora que os capacita. Durante as estações de fogo cósmico, a certeza baseada puramente em sinais externos se torna menos confiável. A coerência interna se torna mais valiosa. Seu próprio alinhamento se torna uma bússola que permanece estável quando o ambiente externo se torna animado. Desta forma, o fogo cósmico ensina soberania através da experiência. A magnetosfera da Terra é outro instrumento do fogo cósmico. Ela age como um escudo e também como uma harpa. Quando a pressão do vento solar muda, o campo magnético responde. Às vezes, essa resposta cria correntes que fluem através da atmosfera superior. Às vezes, essa resposta induz correntes no solo e em longos condutores. Sua civilização observa isso como um impacto do clima espacial. Nós observamos isso como uma ressonância planetária. O campo da Terra se ajusta a um novo ritmo, e o ajuste os convida a se ajustarem também. Em vez de resistir, vocês podem ouvir. Ouvir se torna participação. Um belo paradoxo vive dentro do máximo solar. À medida que o Sol se torna mais ativo, sua grande bolha de influência, a heliosfera, também se torna forte e expansiva. Os raios cósmicos galácticos, que são partículas de alta energia que chegam do espaço profundo, encontram essa bolha solar e são desviados mais eficazmente durante a alta atividade. Isso significa que o aumento do fogo solar carrega uma qualidade protetora. O fogo se torna escudo, a intensidade se torna limite. O universo ensina nuances. Seu despertar também ensina nuances. O poder inclui suavidade. A força inclui proteção. A iluminação inclui filtração. Compartilhamos este paradoxo porque ele carrega uma inovação andromedana para o seu ano. O fogo cósmico é um ecossistema vivo de sensações, ritmos e interações. É uma conversa viva entre estrela e planeta, entre campo externo e campo interno, entre radiância e forma. O despertar do fogo cósmico da humanidade é, portanto, uma mudança de ver o fogo como um evento para reconhecer o fogo como um relacionamento. Os relacionamentos evoluem através da honestidade. Os relacionamentos evoluem através da escuta. Os relacionamentos evoluem através da capacidade de resposta. Ao cultivarem o relacionamento com o fogo cósmico, vocês aprendem a carregá-lo com graça. É valioso contemplar as 7 faces do fogo cósmico. Cada face está disponível em 2026, e cada face oferece um dom diferente. A primeira face é a forja. O fogo da forja refina. Ele fortalece o que é verdadeiro. Ele remove o que é frágil através da pressão da iluminação. A segunda face é a tocha. O fogo da tocha revela. Ele ilumina o caminho e torna visíveis os cantos ocultos. Ele convida à clareza. A terceira face é a labareda. O fogo da labareda chega de repente. Ele presenteia com revelação, insight e rápida reorientação. Ele acelera a decisão. A quarta face é a lareira. O fogo da lareira nutre. Ele aquece a comunidade. Ele apoia o descanso e a ternura. Ele cria pertencimento. A quinta face é o relâmpago. O fogo do relâmpago liberta. Ele quebra padrões que se mantiveram por muito tempo. Ele abre a porta para novas linhas do tempo. A sexta face é a brasa. O fogo da brasa integra. Ele continua silenciosamente.
Ele os muda enquanto vocês vivem seus dias comuns. Ele torna a transformação sustentável. A sétima face é o escudo. O fogo do escudo protege. Ele cria um limite através da radiância. Ele filtra o que entra e fortalece o que permanece. Um despertar do fogo cósmico é a educação do seu ser nessas 7 faces. Muitos sentirão a forja como um desejo de simplificar posses e compromissos. Outros experimentarão a tocha como um desejo de falar a verdade gentilmente. Para certas almas, a labareda chega como um saber súbito de que um caminho está completo e outro começa. Vários de vocês encontrarão a lareira como devoção ao lar, a nutrição e a família de escolha. Outro grupo encontrará o relâmpago como libertação de uma identidade antiga. Muitos reconhecerão a brasa como um aprofundamento silencioso da meditação, da oração e do autocuidado. Vários sentirão o escudo como uma nova capacidade de escolher o que entra em sua consciência. Os alinhamentos de 2026 agem como catalisadores porque amplificam faces específicas do fogo cósmico em momentos específicos. Os eclipses amplificam a tocha e a labareda. Eles interrompem a luz usual e, portanto, revelam. O encontro de Saturno e Netuno amplifica a forja e a brasa, transforma sonhos em estrutura e estrutura em propósito espiritual. O movimento de Júpiter para Câncer sideral amplifica a lareira. A sabedoria se torna nutritiva e o pertencimento se torna sagrado. Uma reunião planetária amplifica o escudo. A unidade se torna visível e o coletivo aprende a coordenação. Amados, vocês são convidados a se tornarem praticantes do relacionamento, em vez de profetas do clima espacial ou analistas de graus. Vocês são convidados a se tornarem praticantes do relacionamento. O relacionamento com o fogo cósmico é aprendido através de atos simples realizados com sinceridade. Uma pequena lista de atos possui um poder tremendo. Beber água com gratidão, comer com presença, descansar com permissão, caminhar com consciência, falar com bondade e reduzir o ruído que drena sua luz. Cada ato se torna um recipiente para o fogo cósmico quando realizado como uma devoção, em vez de um dever. Oferecemos uma prática chamada alinhamento da chama andromedana. Vocês podem fazer isso em 3 respirações. Na primeira respiração, imaginem um rio de luz branco-dourado descendo do seu sol e das estrelas além, chegando acima de sua cabeça como um halo quente. Na segunda respiração, convidem essa luz para o seu peito, permitindo que ela se misture com a própria centelha de sua alma, criando uma chama suave que parece estável e gentil. Na terceira respiração, permitam que a chama se expanda através de seu corpo e para o espaço ao seu redor, formando um campo que parece coerente, claro e brilhante. Após 3 respirações, descansem em silêncio por alguns momentos. Observem. Se pensamentos surgirem, permitam que passem como nuvens. Se emoções surgirem, permitam que se movam como água. A presença é o domínio do fogo. A presença é a maneira como o fogo se torna sábio. Alguns de vocês perguntarão: como saberei que o fogo cósmico está despertando dentro de mim? Vocês saberão pela qualidade de suas escolhas. As escolhas se tornam mais simples. Os desejos se tornam mais claros. Os relacionamentos se tornam mais honestos. Sua atenção se torna mais preciosa. Sua compaixão se torna mais prática. Sua criatividade se torna menos performática e mais sincera. Sua vida começa a parecer que pertence a vocês. Ao concluirmos este movimento, convidamos vocês a levarem uma frase para o próximo. Fogo é inteligência em movimento. Esta inteligência será em breve explorada através da fase do Dragão de Fogo de 2026, onde a iniciação encontra a corporificação
e a humanidade aprende a carregar a chama com propósito. Deixem este conhecimento se assentar como uma brasa quente dentro de vocês, enquanto entramos no próximo movimento da sinfonia. Amados, a fase do Dragão de Fogo de 2026 é uma condição limiar. Um limiar é um lugar entre mundos. Um limiar é um momento em que uma maneira de viver se completa e outra maneira de viver se torna disponível. Um limiar carrega intensidade porque carrega verdade. Vocês podem senti-lo quando estão na porta de uma nova casa. Vocês podem senti-lo quando começam um novo relacionamento. Vocês podem senti-lo quando decidem viver em alinhamento com sua alma, em vez de com expectativas herdadas. Um limiar planetário está se desdobrando. A humanidade está passando da preparação para a corporificação, da conversa espiritual para a civilização espiritual. Usamos o símbolo do dragão de fogo porque ele une vários ensinamentos do ano. Dragão fala de poder que aprendeu sabedoria. Dragão fala de memória antiga retornando para guiar a ação presente. Dragão fala do caminho serpentino da energia, a maneira como a transformação viaja através de todo o corpo da vida, em vez de apenas através da mente. Fogo fala de iluminação com momentum. Fogo fala de purificação que revela a essência. Fogo fala de criatividade que não pode mais permanecer oculta. Juntos, Dragão de Fogo fala de poder despertado que escolhe a direção. Um ano limiar se torna visível através dos alinhamentos que o ancoram. No início de 2026, Saturno e Netuno se encontram em uma conjunção exata em um grau que seus astrólogos chamam de ponto mundial, um ponto de iniciação. Saturno carrega estrutura, disciplina, responsabilidade e a capacidade de construir. Netuno carrega devoção, inspiração, imaginação e a dissolução de falsas fronteiras. Sua união cria uma mistura rara. A estrutura recebe o espírito recebe a estrutura. Dentro da roda sazonal, esta união no primeiro grau carrega o sabor do começo. Dentro do mapa estelar sideral, esta união repousa em Peixes e dentro de Uttara Bhadrapada, a morada estelar da fundação profunda, da maturidade espiritual e do poder silencioso que surge do oceano da consciência. Falamos disso como a forja do dragão do mar. Fogo nascido da água, propósito nascido da unidade, ação nascida da compaixão. Imaginem um dragão subindo do mar. A água escorre de suas escamas. O vapor sobe ao seu redor enquanto ele encontra o ar. O dragão carrega a memória do oceano dentro de seu fogo. Esta é a assinatura do ano. Muitas almas carregaram ideais espirituais por décadas. Muitas sentiram devoção sem ver como a devoção se torna uma estrutura de vida. A forja do dragão do mar traz ideais para a forma. Convida as comunidades a se organizarem em torno do amor, a construir sistemas que apoiem a vida, a criar economias de cuidado e a projetar ritmos diários que pareçam coerentes. O movimento de Netuno para uma nova fase adiciona outra camada a este limiar. Netuno governa o sonho coletivo, os mitos compartilhados e as atmosferas sutis que moldam seus desejos. À medida que Netuno entra em um território pioneiro, o sonho se torna mais direto. O sonho começa a pedir ações que correspondam a ele. A inspiração começa a desejar corporificação. Muitos sentirão um chamado interior para a coragem, iniciativa e começos honestos. O Momentum responde a este chamado e apoia seus passos corajosos. O Momentum é sagrado quando surge do alinhamento. Urano também continua seu movimento, representando inovação, despertar, insight súbito e a quebra de velhos padrões. Na lente sazonal, Urano viaja através de Gêmeos, um signo de informação, conexão, linguagem e redes. Na lente sideral,
este mesmo movimento toca Touro, um signo de valores, recursos e as fundações físicas da vida. Este pareamento cria uma pressão evolutiva única. A inovação busca mudar a maneira como a humanidade se relaciona com os recursos, com a comida, com a terra, com a moeda, com a tecnologia e com o valor do tempo. Uma corrente subterrânea de invenção percorre o ano porque o campo recompensa a criatividade e a conexão. As invenções que florescem se alinham com a coerência. As invenções que drenam a vida perdem seu magnetismo. O campo se torna criterioso. Plutão, o transformador, continua a remodelar as estruturas coletivas. Quer vocês mapeiem Plutão através de um signo sazonal ou de um signo baseado em estrelas, sua mensagem permanece. A evolução pede autenticidade. A transformação pede verdade. O poder retorna para aqueles que o usam a serviço da vida. No ano do Dragão de Fogo, o poder se torna transparente. As pessoas se tornam mais sensíveis ao que é sincero. A liderança se torna mais eficaz quando está enraizada na integridade e na presença. Os eclipses de 2026 agem como as batidas do tambor e os sinais de pontuação deste ano limiar. O eclipse anular de fevereiro carrega uma mensagem de ritmo e comunidade, especialmente ao tocar a mansão Dhanishta no mapeamento sideral, o tambor cósmico. O eclipse lunar do início de março carrega a mensagem de fogo do coração e corporificação criativa através de Purva Falguni, a morada estelar do prazer, do calor e do magnetismo da beleza. O eclipse solar de agosto toca Ashlesha, a morada serpentina do ligar e desligar, ensinando a humanidade a liberar contratos antigos e criar laços sagrados. O eclipse do final de agosto toca Shatabisha, a morada de muitos curadores, convidando à restauração coletiva e à descoberta de novas medicinas de totalidade. Juntas, estas moradas estelares formam uma espinha de dragão. Ritmo, coração, desatar, cura. Ao longo desta espinha, a consciência do dragão se eleva. Um ano limiar também muda a maneira como as escolhas se comportam. Em alguns anos, vocês podem se deixar levar e o rio ainda os carrega gentilmente. Em um ano limiar, a escolha carrega mais momento. A intenção se torna mais alta. As ações ecoam mais longe. O campo responde mais rapidamente porque os harmônicos são fortes. Chamamos isso de ignição irreversível e compartilhamos como uma bênção. Ignição irreversível significa que quando vocês escolhem o alinhamento, o universo apoia a escolha com uma corrente mais forte. Sua vida se reorganiza com menos resistência. Seus relacionamentos se remodelam. Oportunidades aparecem. Aberturas sincrônicas se tornam frequentes. Quando vocês escolhem a coerência, o dragão de fogo os leva adiante. Para apoiar sua compreensão, oferecemos uma inovação andromedana, a trança da linha do tempo. Imaginem que seu futuro é uma tapeçaria de muitos fios. Cada fio representa uma trajetória possível. Em tempos comuns, esses fios permanecem frouxamente tecidos e sua atenção vagueia entre eles. Em um ano de convergência, os fios se trançam mais firmemente. Sua atenção tece a trança. Isso significa que aquilo em que vocês se concentram, o que vocês alimentam com emoção e o que vocês repetem através da ação, rapidamente, se torna o fio que vocês percorrem. O domínio da atenção se torna uma lição-chave do ano. A atenção se torna combustível sagrado. A atenção se torna uma forma de oração. A trança da linha do tempo se torna especialmente relevante em torno do encontro Saturno-Netuno. Esta conjunção age como um tear que aperta a trama. Sonhos que contêm sinceridade encontram estrutura.
Estruturas que carecem de alma se dissolvem com facilidade. A clareza se torna natural. Muitos sentirão suas vidas se simplificarem. Muitos se sentirão chamados a deixar ambientes que antes pareciam familiares. Outros se sentirão chamados a construir casas, comunidades, projetos e ofertas criativas que reflitam sua verdade. Esta é a forja do dragão do mar em ação. Fogo surgindo do oceano da unidade, moldando a forma. Em suas tradições siderais, Uttara Bhadrapada carrega o símbolo de um suporte profundo, um leito cósmico, uma fundação que sustenta o peso da transformação. Também carrega temas de maturidade espiritual e a disposição para liberar o que não serve mais à jornada da alma. Esta morada estelar, portanto, adiciona uma gravidade suave ao ano do dragão de fogo. O fogo desperta com firmeza. O fogo escolhe a resistência em vez do espetáculo. O fogo escolhe a profundidade em vez do desempenho. O fogo escolhe construir uma civilização em vez de perseguir uma experiência de pico. Um profundo ensinamento do dragão de fogo é a diferença entre chama e incêndio. A chama é direcionada. A chama está contida dentro de um propósito. A chama aquece, cozinha, ilumina e forja. O incêndio se espalha sem direção. A chama é consciente. O incêndio é reação. Seu ano convida a chama. Os alinhamentos amplificam a chama. Vocês podem cultivar a chama escolhendo menos coisas com mais devoção. Vocês podem cultivar a chama trazendo presença às tarefas diárias. Vocês podem cultivar a chama criando ritmos que apoiam sua saúde, seus relacionamentos e sua criatividade. Vocês podem cultivar a chama falando a verdade com bondade. Também desejamos falar da voz do dragão de fogo. A voz do dragão é a voz da integridade. A voz do dragão fala do centro. A voz do dragão carrega calor e clareza juntos. Muitos descobrirão que sua fala muda em 2026. As palavras se tornam mais precisas. A honestidade se torna mais fácil. O silêncio se torna mais valioso. A comunicação se torna uma arte sagrada em vez de um hábito. Isso se alinha com o movimento de Júpiter através de Gêmeos e Câncer. A mente aprende, então o coração sustenta. A voz sábia emerge quando mente e coração cooperam. Ao se moverem através deste ano limiar, lembrem-se da imagem do dragão subindo do mar. O mar é unidade. O mar é o Criador. O mar é o campo da consciência que sustenta todos os seres. O dragão é sua vida corporificada. O dragão é sua capacidade de criar. O dragão é sua disposição para viver como o Criador em forma. O fogo se eleva à medida que vocês trazem a unidade para a ação. Este é o despertar do fogo cósmico da humanidade. Na próxima sessão, falaremos diretamente àqueles que vocês chamam de sementes estelares e trabalhadores da luz, porque seu papel em um ano limiar é precioso. Vocês carregam a memória de outras maneiras de viver. Vocês carregam modelos de coerência. Vocês carregam a habilidade de permanecerem presentes enquanto o campo se torna brilhante. A estabilidade ao fogo recebe a bênção do dragão de fogo, e agora os convidamos para esse ensinamento. Amados, muitos na Terra carregam uma memória que parece mais antiga do que sua vida atual. Alguns nomeiam essa memória como lembrança de semente estelar. Alguns a nomeiam como linhagem da alma. Alguns a nomeiam como uma saudade de casa que a mente luta para explicar. Reconhecemos essa memória como um dom. Um dom é para ser usado. Em um ano de convergência como 2026, este dom se torna especialmente relevante, porque o campo pede coerência. Coerência é a linguagem de civilizações avançadas. Coerência é a arte de viver em alinhamento com sua alma e com o Criador. Falamos do seu papel em termos simples.
Tornem-se estáveis ao fogo. A estabilidade ao fogo é a capacidade de manter a radiância com gentileza, de carregar a intensidade com graça e de permanecer coerente enquanto o campo coletivo se reorganiza. A estabilidade ao fogo prospera através de pequenas escolhas consistentes. A simplicidade carrega o poder. Ela é construída através de pequenas escolhas consistentes que honram a verdade. Uma semente estelar que se torna estável ao fogo oferece uma transmissão silenciosa para todos ao redor. Sua presença ensina, seu ritmo ensina, sua bondade ensina, seus limites ensinam, sua alegria ensina ao seu campo que a segurança existe dentro da radiância. Em 2026, muitos sentirão o desejo de unidade crescer. A unidade é um campo vivo. Torna-se tangível através de fios diários de cuidado. A unidade é tecida através de muitos fios minúsculos. Conversa honesta, escuta respeitosa, refeições compartilhadas, colaboração criativa, atos simples de cuidado. Quando fios suficientes são tecidos, a unidade se torna tangível. Chamamos isso de tapeçaria da unidade. Alguns de vocês já sentiram se formando como uma rede invisível de corações que se reconhecem além das palavras. A energia do dragão fortalece esta tapeçaria. A batida do tambor de Dhanishta a apoia e convida à consistência dentro da comunidade. Uma de suas habilidades mais poderosas é o discernimento. Discernimento é a capacidade de reconhecer o que carrega vida e o que drena a vida. O discernimento se torna mais aguçado em um ano de fogo cósmico. A luz revela. A luz clarifica. A luz torna óbvia a diferença entre nutrição e distração. Muitas sementes estelares se sentirão atraídas pela simplificação. A simplificação é devoção. Ela concentra a energia no que importa. A devoção é a escolha de dar energia ao que importa. Escolham a devoção, e o dragão de fogo se torna seu aliado. O movimento de Júpiter para Câncer sideral apoia lindamente o seu papel. Câncer carrega a sabedoria da lareira. Ele entende o pertencimento. Ele entende a proteção que parece amorosa. Ele entende a nutrição como sagrada. Quando Júpiter abençoa Câncer, a humanidade recebe um ensinamento. A expansão se torna sustentável quando inclui cuidado. A sabedoria se torna verdadeira quando inclui ternura. Muitas sementes estelares se sentirão chamadas a criar santuários, lares que parecem seguros, comunidades que parecem solidárias, rotinas que parecem gentis e sustentáveis. A morada estelar Shatabisha, ativada mais tarde no ano através do padrão do eclipse, carrega medicina para a cura coletiva. Está ligada a remédios ocultos, a totalidade, a restauração que acontece por meios sutis. Em termos práticos, seu papel é normalizar a cura como algo comum. A cura vive no riso. A cura vive na água limpa. A cura vive na brincadeira. A cura vive na honestidade. A cura vive no perdão. A cura também vive na criação de sistemas que reduzem a luta desnecessária. As sementes estelares muitas vezes sentem o chamado para ajudar, e este chamado se torna alegre quando inclui descanso. Oferecemos a vocês agora um conjunto de práticas que constroem estabilidade ao fogo sem esforço. Nós as compartilhamos como convites. Escolham o que ressoa. A primeira prática é a soberania do tempo. A cada dia, reivindiquem um pequeno bolso de tempo que pertence à sua alma. 5 minutos são suficientes. Sentem-se, respirem. Coloquem uma mão sobre o coração. Permitam que a quietude se torne um lar dentro de vocês. Este pequeno ato muda sua relação com o ano. Permite que vocês sintam o tempo certo em vez de perseguir o tempo. A segunda prática é a nutrição sagrada. Tratem a nutrição como um relacionamento. A comida carrega memória. A água carrega informação. A preparação carrega intenção.
Escolham alimentos que pareçam vivos. Escolham ingredientes simples. Comam com presença. Ofereçam gratidão. Um corpo que se sente nutrido se torna um instrumento mais claro para o fogo cósmico. A terceira prática é a higiene do campo. Sua atenção é preciosa. Seu ambiente molda seu campo. Escolham o que assistem. Escolham o que leem. Escolham o que discutem. Escolham o tom de seus espaços sociais. Vocês podem criar um templo através de suas escolhas. Um templo é qualquer espaço onde a verdade se sinta bem-vinda. A quarta prática é o ritmo gentil. O ritmo é uma batida de tambor dentro do dia. Sono, movimento, trabalho, descanso, criatividade e conexão, cada um tem um lugar. O ritmo se torna especialmente favorável durante as janelas de convergência. O ritmo consistente é mais favorecido do que o esforço frenético. A quinta prática é a comunicação do coração. Falem a verdade com bondade. Façam perguntas com curiosidade. Escutem com paciência. Permitam que o silêncio faça parte da conversa. As palavras se tornam poderosas em 2026. Usem-nas como pontes. A sexta prática é a alquimia comunitária. Encontrem uma pessoa, depois outra e depois outra. Criem círculos de sinceridade. Compartilhem refeições. Compartilhem projetos criativos. Compartilhem apoio. Sua unidade se torna um campo que os outros podem sentir. À medida que praticam, vocês podem notar que seus dons começam a se expressar naturalmente. Alguns ensinarão. Alguns criarão arte. Alguns oferecerão cura. Alguns construirão comunidades. Alguns trarão integridade à tecnologia e à educação. Alguns simplesmente incorporarão uma radiância calma que muda a atmosfera de uma sala. Todas estas são transmissões. Também desejamos oferecer uma inovação andromedana para as sementes estelares, o livro Razão da Coerência. Imaginem que sua energia é um recurso sagrado, como água em um deserto ou luz em uma lanterna. A cada dia vocês fazem depósitos e retiradas. Depósitos são atos que os restauram. Descanso, natureza, conversa amorosa, nutrição, oração, criatividade, brincadeira. Retiradas são atos que os drenam. Excesso de compromissos, ruído, conflito, urgência performática, consumo excessivo de informações. O livro Razão da Coerência os convida a equilibrar. O equilíbrio é uma estratégia compassiva. Guia-os para a sustentabilidade. Quando seu livro Razão está equilibrado, sua chama se torna estável. A estabilidade ao fogo também inclui a arte de receber. Muitas sementes estelares aprenderam a dar, a segurar, a apoiar. Receber permite que a lareira permaneça quente, e o dragão de fogo convida a este equilíbrio. Permitam-se receber ajuda. Permitam-se receber descanso. Permitam-se receber amor. Receber faz parte da unidade. À medida que as janelas de convergência chegam, vocês podem desfrutar de um mantra simples que fortalece seu campo. Eu carrego o fogo soberano, eu carrego o fogo gentil, eu carrego o fogo sábio. Repitam lentamente. Permitam que seu corpo sinta. Permitam que seu coração acredite. As palavras se tornam feitiços quando são ditas com sinceridade. Dentro do mapeamento sideral, cada morada estelar que mencionamos anteriormente se torna um professor para o seu papel. Dhanishta ensina o ritmo. É o tambor do cosmos. Como uma semente estelar, vocês se tornam um guardião do ritmo honrando seu dia, chegando na hora certa para a sua própria vida, escolhendo práticas que os retornam ao centro. O Tara Bhadrapada ensina resistência e maturidade espiritual. Como uma semente estelar, vocês se tornam um ancião dentro de seu próprio coração, escolhendo a profundidade em vez da distração e construindo estruturas que carregam seus valores. Purva Falguni ensina alegria e magnetismo criativo. Como uma semente estelar,
Vocês se lembram que a alegria é uma tecnologia espiritual. O riso restaura, a beleza harmoniza, a celebração abre o coração para receber orientação. Ashlesha ensina a ligar e desligar. Como uma semente estelar, vocês aprendem a arte dos laços sagrados, acordos que protegem a vida, relacionamentos construídos sobre a verdade e a liberação de cordões que drenam. Shatabisha ensina a medicina oculta. Como uma semente estelar, vocês honram a cura sutil, o tipo que vem através da presença, através do toque gentil, através da oração, através da escuta, através de uma palavra gentil que chega no momento perfeito. Vocês também podem gostar de trabalhar com as janelas de convergência como estações intencionais em seu ano, como templos ao longo de uma peregrinação. Durante o eclipse do Anel de Fogo, escolham um ritmo para fortalecer para a próxima estação. Este ritmo pode ser simples: um copo de água matinal com gratidão, um momento noturno de silêncio, uma caminhada semanal sob o céu aberto. Durante a iniciação Saturno-Netuno, escolham uma estrutura para construir que apoie sua alma. Um cronograma criativo, um espaço desobstruído, um compromisso com a comunicação honesta, uma prática diária de meditação. Durante o eclipse lunar em Purva Falguni, escolham um ato de beleza e ofereçam-no como uma bênção. Criem música, pintem, dancem, cozinhem uma refeição, expressem gratidão a alguém que vocês amam. Durante o eclipse de agosto, em Ashlesha, escolham uma amarra para liberar e uma amarra para honrar. Liberem um hábito que drena sua luz. Honrem um relacionamento ou prática que fortalece sua vida. Durante a estação de Shatabisha, escolham uma prática de cura e compartilhem-na. Ensinem alguém a respirar com vocês, convidem um amigo para caminhar com vocês, ofereçam encorajamento sem tentar consertar. Oferecemos outra inovação andromedana, talvez, a invocação do Conselho Planetário. Imaginem a reunião planetária de 2026 como um círculo de qualidades arquetípicas: sabedoria, harmonia, inovação, disciplina, inspiração e transformação. Sentem-se em silêncio e falem internamente: Conselho de Luz, alinhem-se dentro de mim. Em seguida, convidem cada qualidade para o seu dia. Permitam que a sabedoria guie suas escolhas. Permitam que a harmonia guie seus relacionamentos. Permitam que a inovação guie sua criatividade. Permitam que a disciplina guie seus compromissos. Permitam que a inspiração guie sua visão. Permitam que a transformação guie sua liberação. Um conselho interior cria coerência sem esforço. A estabilidade ao fogo se torna especialmente radiante quando é compartilhada através da criatividade. O fogo cósmico desperta dons adormecidos em muitas sementes estelares. Muitos se sentirão atraídos pelo som e pela frequência. Outros se sentirão atraídos pelo movimento e pela dança. Vários se sentirão atraídos pela escrita e pela fala. Muitos se sentirão atraídos pela construção de casas, jardins e santuários. Certas almas se sentirão atraídas pela tecnologia que serve à consciência. Um ano de fogo cósmico apoia tudo isso. A criação que serve à vida é amada pelo dragão de fogo. Ofereçam seu dom da maneira mais simples disponível. Uma pequena oferenda dada com sinceridade carrega uma grande ressonância. Uma prática final para as sementes estelares é o juramento da lareira do dragão. Digam suavemente com suas próprias palavras, e que seja verdade: eu honro minha chama, eu honro meu ritmo, eu honro minha verdade, eu honro a unidade, eu construo o que carrega amor. Este juramento é gentil. Este juramento também é poderoso. Ele os alinha com a forja do dragão do mar e com a sabedoria da lareira de Júpiter em Câncer.
Permite que vocês se movam através de 2026 com firmeza e alegria juntas. Amados, lembrem-se de que seu papel é incorporar a coerência para que o mundo se lembre de que ela existe. Seu papel é incorporar a coerência para que o mundo se lembre de que ela existe. Uma única vela muda um quarto. Uma única lareira aquece uma casa. Um único ser coerente influencia um campo coletivo. Desta forma, as sementes estelares se tornam âncoras de inteligibilidade, ajudando a humanidade a interpretar o despertar do fogo cósmico como uma bênção e uma maturação. Agora passamos para o movimento de encerramento desta transmissão. Este encerramento convida a sinfonia a continuar através de sua vida diária. Convida-os a escolher a chama que vocês carregam para os meses seguintes e a deixar o ano do dragão de fogo se tornar uma devoção vivida ao Criador dentro de todas as coisas. Amados, o movimento final de uma sinfonia reúne os temas e os devolve ao coração. Um encerramento sela a transmissão para que ela possa viver em sua realidade diária. O poder permanece inteiro. Chegamos agora à escolha que transforma o fogo cósmico de um conceito em um despertar vivido, a chama que vocês carregam. Muitos falam do fogo como se ele existisse apenas nos céus. Convidamos a um reconhecimento mais profundo. O fogo vive em sua atenção. O fogo vive em sua devoção. O fogo vive na maneira como vocês se levantam pela manhã e na maneira como falam consigo mesmos nas horas silenciosas. O fogo vive nas escolhas que vocês repetem. Quando o sol oferece um aumento de radiância, ele amplifica o que já vive dentro de vocês. É por isso que 2026 parece significativo. O campo se torna mais brilhante. Os ecos se tornam mais claros. Sua vida se torna mais responsiva à sua verdade interior. Uma pergunta simples chega do dragão de fogo. O que merece minha chama? Quando vocês colocam sua chama no que é verdadeiro, a chama cresce estável e gentil. Quando vocês colocam sua chama no que está fragmentado, a chama se torna inquieta e dispersa. Um ano de despertar do fogo cósmico os apoia a aprender isso através da experiência. A experiência ensina sem argumento. A experiência ensina através de resultados. A experiência ensina através da qualidade de seus dias. É valioso explorar dois tipos de fogo. O primeiro é o fogo soberano. O fogo soberano surge de sua própria essência. Ele parece calmo e claro. Ele traz resistência. Ele repousa na confiança e constrói sem esforço. Ele constrói silenciosamente. O segundo é o fogo emprestado. O fogo emprestado surge através da estimulação externa. Ele pode parecer intenso e urgente. Pode ser dramático. Também pode desaparecer rapidamente e deixar um vazio. Muitos na Terra foram treinados para funcionar com fogo emprestado. Aprovação, pressão, comparação, adrenalina e estimulação interminável. O fogo soberano é cultivado através do relacionamento. Relacionamento com seu corpo. Relacionamento com seu coração. Relacionamento com o Criador. Relacionamento com a comunidade. Relacionamento com a terra. Relacionamento com o céu. Este ano fortalece todos esses relacionamentos. A bênção da lareira de Júpiter apoia seu cuidado. A estrutura de Saturno apoia seus compromissos. A devoção de Netuno apoia sua inspiração. Os eclipses apoiam sua clareza. Os meteoros apoiam sua admiração. O Conselho Planetário apoia sua coordenação. Vocês podem desfrutar de uma maneira simples de escolher o fogo soberano a cada dia. No início de sua manhã, façam 3 perguntas. Primeira, qual é um ato de cuidado que oferecerei a mim mesmo hoje? Cuidado pode ser água, descanso, bondade, movimento, nutrição ou silêncio. Segunda,
Qual é um ato de contribuição que oferecerei ao mundo hoje? Contribuição pode ser uma mensagem amorosa, uma oferta criativa, uma conversa honesta ou uma tarefa realizada com devoção. Terceira, qual é um ato de liberação que oferecerei ao campo hoje? Liberação pode ser deixar ir um pensamento que se repete, deixar ir uma obrigação que drena, deixar ir o ruído digital ou deixar ir uma identidade antiga que não serve mais. Essas 3 perguntas criam uma tríade diária: cuidado, contribuição, liberação. Esta tríade é a bússola do dragão de fogo. À medida que o ano passa por suas janelas de convergência, vocês podem aprofundar esta tríade com os ensinamentos das moradas estelares. Dhanishta oferece ritmo. Escolham a consistência. Deixem seu dia ter uma batida de tambor. Uttara Bhadrapada oferece maturidade. Escolham a profundidade. Deixem suas escolhas carregarem integridade. Purva Falguni oferece fogo do coração. Escolham a beleza. Deixem sua criatividade se tornar nutrição. Ashlesha oferece desatar. Escolham a liberdade. Deixem seus relacionamentos e compromissos se alinharem com a verdade. Shatabisha oferece cura. Escolham a totalidade. Deixem seus hábitos restaurarem em vez de esgotarem. Alguns perguntarão como passar pelas estações de eclipse com graça. Os eclipses amplificam. Eles trazem revelação. Eles remodelam a percepção. Uma abordagem gentil os serve bem. Durante uma janela de eclipse, criem espaço extra. Falem com cuidado. Escutem profundamente. Deem tempo às decisões para surgirem da clareza e da calma. E deixem sua respiração se tornar o espaço onde a sabedoria se reúne. Vocês notarão que a clareza chega naturalmente quando vocês lhe dão espaço. A paciência é uma forma de poder, e o dragão de fogo a respeita. Considerem a convergência de agosto, um eclipse solar total, uma chuva de meteoros e, mais tarde, um eclipse lunar. Esta parte do ano contém um ensinamento sobre o fogo cósmico em muitas texturas. O fogo do eclipse solar é o fogo do mistério. A luz se esconde e revela ao mesmo tempo. O fogo dos meteoros é o fogo da celebração. O céu se torna um teatro de brasas. O fogo do eclipse lunar é o fogo da reflexão. O mundo interior se torna visível. Quando vocês encontram essas texturas com presença, vocês se tornam fluentes na linguagem da chama. Também falamos do ensinamento heliosférico. O fogo solar pode agir como um escudo. Isso lembra que os limites podem ser amorosos. Os limites podem ser proteção. Os limites podem ser devoção. Muitas almas aprenderam limites através da aspereza. 2026 oferece um método mais gentil. Deixem seus limites surgirem do amor. Deixem-nos ser claros. Deixem-nos ser consistentes. Sua chama permanece estável quando seus limites a apoiam. Um despertar coletivo do fogo cósmico também convida à criatividade coletiva. Sistemas em todo o seu mundo estão sendo redesenhados. O trabalho está mudando. A educação está mudando. A comunidade está mudando. A tecnologia está mudando. A espiritualidade está mudando. Vocês estão testemunhando uma civilização em transição. Uma transição se torna graciosa quando é guiada por valores. O fogo soberano carrega valores. O fogo emprestado carrega impulsos. Escolham valores e a transição se torna construtiva. Convidamos vocês a contemplarem seus valores como se fossem pedras preciosas, sagradas, que vocês carregam em uma bolsa. Cada pedra preciosa representa uma qualidade pela qual vocês escolhem viver. Bondade, honestidade, paciência, coragem, simplicidade, devoção, criatividade, integridade, compaixão, admiração. Em um ano de fogo cósmico, seus valores brilham mais. Eles atraem experiências para vocês que correspondem a eles. O alinhamento parece potente em 2026, porque os valores se tornam ímãs
e a coerência se torna tangível. Os valores se tornam ímãs. Sua vida se torna um espelho. À medida que continuam, lembrem-se da trança da linha do tempo. Sua atenção tece a trança. Sua repetição fortalece o fio. Sua sinceridade ancora o caminho. Quando vocês escolhem o fogo soberano, vocês fortalecem um fio que carrega coerência. Quando vocês retornam ao fogo emprestado, vocês fortalecem um fio que carrega inquietação. A educação é o dom aqui, e cada escolha ensina através de seu resultado sentido. Cada momento oferece uma escolha, e cada escolha é um professor. 4 portões sazonais viajam dentro deste ano, e vocês podem honrá-los como passagens sagradas. Honrar um portão significa encontrá-lo com consciência, como encontrar um professor com respeito. O primeiro portão é o portão da iniciação, chegando no final de janeiro e fevereiro. A mudança de Netuno, o eclipse anular e o encontro Saturno-Netuno criam este portão. Que o portão da iniciação seja uma estação de votos. Escolham um voto que pareça gentil e verdadeiro. Um voto de quietude diária, um voto de fala mais gentil, um voto de simplificar obrigações, um voto de devoção criativa. Um voto transforma o fogo em direção. O segundo portão é o portão da lareira, chegando quando Júpiter se estabelece em Câncer sideral e Vênus se junta a ele em proximidade luminosa. Que o portão da lareira seja uma estação de nutrição. Criem um ritmo doméstico que os apoie. Reparem o que precisa de reparo. Embelezem o que pode ser embelezado. Ofereçam cuidado ao seu corpo e àqueles que vocês amam. Construam um santuário em pelo menos um canto de sua vida. O fogo da lareira ensina resistência. O terceiro portão é o portão das brasas, chegando em agosto com fogo de eclipse e meteoros. Que o portão das brasas seja uma estação de admiração e desatar. Observem o céu se puderem. Expressem gratidão às estrelas. Liberem amarras com ternura. Escolham a liberdade com bondade. As brasas lembram que o fogo cósmico também é lúdico e celebratório. A alegria faz parte da ascensão. O quarto portão é o portão da chama cristalina, chegando perto do final do ano, quando os meteoros retornam e Júpiter toca brevemente Leão sideral. A chama cristalina carrega clareza e coragem. Esta é uma estação para se manterem firmes em sua verdade, para compartilharem seus dons, para deixarem a liderança surgir através do calor. O fogo de Leão é generoso quando guiado pelo coração. Deixem este portão ajudá-los a completar o ano com dignidade e devoção. Entre esses portões, os solstícios e equinócios agem como respirações do planeta. Um solstício vira a roda. Um equinócio equilibra as balanças. Vocês podem tratar esses momentos como pequenas cerimônias. Uma vela acesa com gratidão. Uma breve oração de alinhamento. Uma caminhada na natureza com consciência. Uma intenção escrita colocada sob uma pedra. Pequenas cerimônias constroem continuidade sagrada, e a continuidade sagrada torna sua chama estável. Vocês também podem desfrutar de uma invocação de encerramento que sela esta transmissão. Sentem-se em silêncio. Coloquem uma mão sobre o coração e outra sobre a barriga. Falem internamente ou falem em voz alta. Criador, mostre-me meu fogo soberano. Sol, abençoe minha chama com sabedoria. Terra, segure meus passos com gentileza. Andromedanos, Avalon, caminhem comigo enquanto aprendo a viver em coerência. Em seguida, respirem lentamente e permitam que as palavras se assentem. Esta prática leva 1 minuto. 1 minuto repetido diariamente se torna uma transformação. Amados, o despertar do fogo cósmico da humanidade é uma maturação. A criança brinca com a chama sem entender. O ancião cuida da chama com cuidado e propósito. Seu ano os convida à ancianidade da energia.
A ancianidade surge através da presença, em vez da idade. A ancianidade depende da presença. A ancianidade depende da responsabilidade que parece amorosa. A ancianidade depende da disposição para construir uma vida que reflita o Criador. Nós estamos ao seu lado. Testemunhamos sua coragem. Testemunhamos sua ternura. Testemunhamos a maneira como muitos de vocês escolhem o amor, mesmo quando o mundo parece barulhento. Testemunhamos a maneira como vocês retornam à verdade repetidas vezes. Este é o caminho. Esta é a sinfonia. Esta é a bênção do dragão de fogo. Nós os amamos muito. Agradecemos a vocês. Nós somos os andromedanos.